Olá pessoal, estamos de volta ao nosso discipulado online aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Daqui a pouco eu vou estar só no YouTube na hora das perguntas. Então já fica avisado aí que você tem que migrar para o YouTube daqui a pouquinho, o YouTube JB Carvalho. Manda aí uma setinha, uma flechinha, um aviãozinho aí para as pessoas, avisa que nós estamos online agora, nessa nova semana, quarta-feira, 10 da manhã, falando sobre nova e velha criação. Nova e velha criação. Eu vou explicar daqui a pouco por que esse tema. Antes, eu quero indicar um livro para você da nossa editora. Esse livro que já vendeu milhares de cópias. Milhares de cópias. Eu gosto muito desse autor, Evan McManus. Ele disse nesse livro que foi diagnosticado com câncer e alguém o procurou para lhe informar isto e ele chegou a uma conclusão que estava morrendo. Ele foi curado do câncer, ele está vivo e está bem, graças a Deus. Só que ele disse aos amigos próximos, eu sinto lhes dizer que eu estou morrendo e que também vocês estão morrendo. Nós todos estamos morrendo. Nós nascemos e quando nascemos começamos a morrer. E ele fala sobre como terminar forte. Não pare até ter terminado. É você ser capaz de atirar a sua última flecha, terminar a sua vida com um grande impacto. Mas você vai viver bastante, acredite, tá? Para que você possa atirar todas as flechas que forem necessárias. A Bíblia diz: saciar-te-ei com longevidade e mostrar-te-ei a minha salvação. Não morrerás, antes viverás para contar os testemunhos do Senhor. Eu estou hoje aqui com minha Bíblia Thompson. Cada Bíblia tem uma vida. Essa é a minha Bíblia Thompson, ela já foi reencapada. Ó. Eu reencapo minhas Bíblias, porque eu não quero perdê-las. Ela é cheia de anotações, muitas anotações. Nessa Bíblia aqui eu tenho a data que eu pedi a Disso em casamento. Foi em 94. E eu tinha recebido uma confirmação de Deus sobre isso. Eu sonhei que eu estava subindo os prédios de Brasília com ela numa motocicleta na garupa e eu estava subindo os prédios de Brasília como que estivesse conquistando os prédios. Então minhas Bíblias são sempre cheias de muitas anotações. E essa Bíblia é uma Bíblia especial de um tempo. Eu sempre costumei ler a Bíblia uma vez por ano e essa foi a minha Bíblia de 94. Ela tem aqui uma chave bíblica interessante e tem também estudos arqueológicos, um suplemento arqueológico riquíssimo e que você pode fazer pesquisas. Eu mesmo fiz pesquisas aqui sobre assuntos que eu queria ministrar, ou que eu queria entender melhor, achados arqueológicos e principalmente quando eu vou a Israel, é sempre um meio de você aprender bastante sobre aquilo que você pretende entender para também ensinar. A Bíblia Thompson é uma Bíblia antiga, mas que você pode adquirir hoje também, se quiser, lá pela nossa editora. Tá? A nossa editora tem essa Bíblia disponível. Já consultei o PH e ele disse que nós temos sim. Hoje eu quero falar sobre nova e velha criação. Estou dando tempo para o pessoal chegar. Espero que você já esteja aí. Você está aí. E no final vou fazer perguntas, vou, na verdade, responder perguntas que vieram até a mim, algumas que me foram feitas, que eu achei muito pertinentes para esse momento. Primeiro, como surgiu esse tema? Né? Eu estava, certa vez, em uma cidade, ouvindo um pregador numa conferência, uma conferência importante, e aquele pregador muito piedoso, um homem de Deus, inquestionavelmente, estava se esforçando para fazer as pessoas se arrependerem. Nitidamente você percebia que ele estava em modo esforço, em modo tentativa de levar o pessoal ao arrependimento. E eu via muita força, né, muito esforço. Eu vi um homem concentrado
e obstinado em fazer as pessoas mudarem seu comportamento, sua maneira de viver, de existir. Eu preciso que baixe o retorno, por favor. E com isso, eu descobri uma coisa, me atentei para algo. Há muitos operando na carne, tentando fazer a obra de Deus. Eu olhava para as pessoas, eu tentei, assim, me concentrar naquilo que estava acontecendo, mas eu fui tirar a prova olhando para as pessoas. Então me levantei e comecei a olhar e ver qual era a atitude das pessoas. A atitude das pessoas também era de um determinado esforço e alguns de uma certa apatia. A mensagem foi bem pregada, cheia de muitos textos bíblicos. Mas a questão não é somente, e essa é a primeira chave do dia, pregar o evangelho. A questão é pregar o evangelho certo. É pregar o evangelho com a tônica certa. Você sabe falar português, mas você às vezes pode trocar a tônica de uma palavra. Cada palavra tem uma acentuação dentro de um ponto. E quando você enfatiza, coloca uma tônica sobre um ponto errado, você está falando errado, como eu acabei de fazer. E falar errado, às vezes, é não ser entendido. Há muitas pessoas que têm uma tônica sobre a dor, por exemplo. Como Deus é capaz de pegar a enfermidade para tratar você. Isso é verdade. Mas essa não é a tônica certa. A tônica certa é que ele morreu para nos curar, para nos sarar, para nos redimir. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. A tônica certa é que nós temos, na cruz do Calvário, um direito conquistado, uma vida que nos foi entregue. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, o santo pelos pecadores. A ênfase bíblica é sobre a nova criação e não sobre a velha. Obviamente que o arrependimento, a mensagem sobre o pecado, a depravação total, ela existe e ela funciona. Ela é uma mensagem importante, mas ela é uma mensagem não tão poderosa como a mensagem de despertar a natureza verdadeira das pessoas. Eu queria que você me entendesse. Eu estou tentando entrar no tema. É importante enfatizar quem somos, de fato, quando nascemos de novo, porque há pregadores que estão querendo crucificar o novo homem, o homem novo, a nova criatura, pela religião. Há mensagens que trazem uma tônica equivocada do evangelho. Levar as pessoas ao arrependimento não é um gesto de esforço. O sacerdote, ele não poderia suar no Santo dos Santos. Por isso ele vestia determinado tipo de roupa. Um tipo de roupa não era apropriado dentro do Santo dos Santos porque ele não podia suar. A fé, o ministério não é uma coisa que nos faça suar. Porque senão nós estamos fazendo na força do braço, na força da carne. Nós estamos empurrando quando nós deveríamos estar no fluxo, fluindo, movimentando e alcançando nossos objetivos. Eu, desde cedo, tive o privilégio de Deus de aprender que eu fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus assim que eu nasci de novo. E essa se tornou a minha ênfase. A minha ênfase foi e continua sendo: eu sou uma nova criação. Então, eu não estou com a ideia de que eu fui alguém, ou que eu vivi algo, ou que aquilo é a minha realidade. A minha realidade sempre foi o que eu me tornei quando eu vim a Jesus. E quando eu vim a Jesus, você vai encontrar diversas expressões na Bíblia sobre o que eu sou nele, quem eu me tornei nele, por meio dele,
há expressões bíblicas declarando a nossa nova identidade. E o meu ponto é, tudo é uma questão de identidade. Identidade. Nós somos pecadores lutando contra o processo de deformação que o pecado causa, ou nós somos santos lutando contra o pecado? A minha pergunta é, nós somos santos lutando contra o pecado ou somos pecadores lutando para ser santos? A resposta está na Bíblia. Ele nos salvou, ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aos santos da igreja de Éfeso, escreve Paulo, aos santos da igreja de Filipos, se você se vê como um pecador, o seu resultado é o pecado, é pecar mais. Se você acredita que é santo, você vai andar e viver de conformidade com isso. Obviamente que você vai errar porque você é um ser imperfeito. Se pecardes, tendes advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Se disserdes que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Obviamente que você, às vezes, erra. Obviamente que isso não pode ser premeditado. Isso não pode ser uma atitude que você simplesmente faz intencionalmente, planejando, porque isso se torna grave. Mas pela sua natureza adâmica que ainda existe em você, você ainda comete erros. Mas quando você nasce de novo, essa natureza, ela é incompatível com o erro. Tanto que as escrituras dizem, você nasceu de Deus, você não vive no pecado, o maligno não te toca. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Você recebeu a unção que te ensina todas as coisas, 1 João capítulo 2. Que diz que vai te ensinar todas as coisas, porque o pecado é uma violação do seu designer. É como o manual de um produto. Isso aqui é o meu manual do fabricante. Me diz como eu tenho que funcionar. Se você compra um carro, um eletrodoméstico, você sabe como aquilo funciona e você tem que usar os elementos certos para aquilo realmente funcionar de maneira que não cause um defeito no equipamento que você adquiriu. O pecado provoca defeitos nos nossos comportamentos, na nossa maneira de agir. E o princípio fundamental disso é que a obediência não é a raiz do cristianismo, ela é somente o fruto de quem eu sou. Então, obedecer não é um gesto custoso, senão é o resultado de quem eu me torno. Eu vou repetir. Quando eu aprendi que sou uma nova criação em Jesus Cristo, uma nova pessoa, eu comecei a agir de conformidade com aquilo que eu me tornei. Tudo é uma questão de identidade. Porque não é a disciplina que te corrige simplesmente, é a paixão que produz a disciplina. Uma macieira que não dá maçãs é apenas um arbusto. Arrependimento sem frutos não é arrependimento. O fato é que você nasce de novo, seu corpo não fica mais jovem. Você não perde quilos indesejados. Seu QI, seu consciente inteligente, não multiplica de repente, mas algo acontece. Você tem acesso à mente de Deus, à mente de Cristo. Seu espírito humano nasce de novo. Eu sei claramente, quando eu nasci de novo, eu não poderia fazer nada diferente daquilo que eu tinha me tornado, sem ser, obviamente, confrontado. Não era simplesmente acusações do inimigo, era um convencimento, uma convicção interna do que eu deveria fazer ou não. Entenda? Isso é muito importante, porque a gente tem muitas regras. Faça isso, não faça aquilo. As pessoas nos perguntam, e são perguntas às vezes tão tolas, né? Isso é pecado, isso não é pecado. Haviam 10 mandamentos principais na Bíblia, que você conhece como 10 mandamentos, e 613 mandamentos, dos quais 248 eram positivos e os 365 restantes eram negativos. Não faça isso, não toque naquilo. Você vai até Israel hoje, você vê o judaísmo ortodoxo,
o judaísmo que existe em Israel hoje, eles têm regras para como comer, como ir no banheiro, como fazer aquilo outro. Ou seja, não existe liberdade no espírito. Quando você lê Jeremias 31, você vê a seguinte sentença: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou colocar dentro de vocês um coração de carne, e dentro de vocês, nesse coração, eu vou inscrever as minhas leis, eu vou escrever, vou impregnar você com a verdade. Dentro de você, você vai saber. E é isso que diz: vocês têm a unção que te ensina. E você não precisa que ninguém te ensine, porque dentro de você há uma coerência, há um entendimento, há uma percepção, há uma sabedoria. Você sabe quando você erra. Você sabe quando você peca. Você sabe quando você falou uma palavra que desagradou a Deus. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quando você fica triste por algo, é porque você cometeu um erro. E se você for sensível o suficiente, maduro em Deus, você sabe o caminho. A Bíblia diz: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Sabe, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 8. O que isso significa? Isso significa que nós temos uma bússola interna, nós temos um norte. A natureza de Cristo entrou no nosso corpo mortal e fixou residência em nosso espírito. Então eu nasci de novo, eu tive uma experiência. E na semana que vem eu quero falar sobre experiências que eu tive. Quero compartilhar um pouco das experiências dos meus encontros divinos que eu pude ter. Oxítona. Como é que eu erro uma palavra tão fácil? Acho que se tornou ilustração da mensagem. Tudo uma questão de não saber dizer, de fato, onde está a ênfase, a tônica. Hoje as pessoas colocam a tônica sobre o diabo, sobre o mal. A Bíblia diz que quando você vê todas essas coisas acontecer, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, a ênfase, a tônica não está sobre diabo, anticristo, falso profeta, besta ou guerras. Tudo isso é parte. A ênfase está vindo do céu. A cidade que vem do céu. A nova Jerusalém que vem do céu. Maranatá significa vem, Senhor. Tem muitas pessoas querendo ir e Deus está querendo vir. Então, quando você nasce de novo, você começa um processo onde o seu homem espiritual começa a renovar a sua mente. Eu me lembro que eu fiz um culto de intercessão para comprar um livro numa das primeiras conferências que eu fui em São Miguel do Araguaia, há muito tempo atrás. E eu tinha dinheiro para comprar um livro, e não mais do que um. E eu fiz um culto de intercessão naquela banquinha para saber qual livro eu iria comprar. E eu orei ali por 1 hora. Eu falei: Deus, qual é o livro que o Senhor quer que eu leia? E depois de muito orar para saber que livro eu deveria comprar, eu comprei um livro chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, de Kenneth Hagin. Chegando em casa daquela conferência, tive uma experiência fantástica, onde eu fui atacado por uma entidade na terça-feira, era carnaval, e o Espírito Santo se manifestou. Eu tive uma espécie de epifania nesse dia. E eu li aquele livro inteiro e eu falei: não concordo com quase nada, eu acho que eu orei errado. Entenda que eu vinha de uma cultura muito pentecostal, por parte de vó, de mãe, que eu celebro e honro demais, mas que, contudo, era uma cultura em amadurecimento, no profético, no sobrenatural. E quando eu vi aquele livro, explicando de maneira tão simples coisas que eu achava tão complexas, eu discordei. 1 ano depois, eu peguei aquele livro de novo para ler, e eu pude dizer que concordava com quase 100% de tudo que estava escrito nele. Esse é um livro fantástico. Como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
onde mostra que quando você nasce de novo, você começa a restaurar o seu sistema de crenças. Você tem tantas coisas que te sabotam interiormente, tantas concepções, conceitos, preconceitos, sensos, consensos, ideias que estão permeando você e enchendo você de traumas, coisas do passado. E a Bíblia diz que você é transformado pela renovação da sua mente. Então você tem que reformular suas ideias. Dentro de você, você nasceu de novo, entenda, você é espírito, alma e corpo. O espírito agora nasceu de novo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, acendeu uma luz dentro de você. Paulo diz aos Gálatas, vocês são luz, eu sou luz, então agora eu não posso viver nas trevas, eu não posso viver no pecado, eu nasci de Deus, agora eu sou um agente do céu aqui na terra, vivendo outras realidades. E agora, nascido de Deus, eu posso experimentar a atmosfera do céu, mas eu tenho que mudar o meu mundo interior. Quando você cultiva o espírito recriado, você passa a dominar seu corpo e sua alma. E eu fiz isso mediante muitos jejuns. E o jejum não era para mudar a Deus, o jejum era para mudar a mim mesmo. É para me reprogramar. E eu passava dias em jejum, dias em jejum. E eu emagreci tanto, que o meu paletó listrado era de uma listra só. E o meu olho era tão fundo que ele chegava quase até a nuca. Eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 90, 91. Sabe, nós temos que tomar cuidado com a religião. Ela quer crucificar um novo homem. A mensagem de arrependimento é importante? Sim. A mensagem de pecado e depravação total é importante? Sim. Mas quando você vê essa ênfase em demasia, você pergunta, há alguma coisa errada com os cristãos? Ou eles não nasceram de novo, ou eles não amadureceram. Você vive em arrependimento. Metanoia não é um ato de conversão, simplesmente, onde você se arrepende. Metanoia é um processo de transformação, onde você vai se transformando, onde você vai melhorando. Obviamente que você está num processo de crescimento e está avançando para se tornar quem você deve ser de fato. E nisso você pode cometer alguns erros no caminho, no processo. Mas nós temos um evangelho que diminui as pessoas. Eu me lembro do Dr. Myles Munroe na minha sala, na minha mesa, na minha casa, nos idos de 2013, 2014. Ele pegou uma planta como essa. Você está vendo essa planta? Me dá um cenário mais fundo. Uma imagem de fundo, maior. E ele simplesmente me ensinou algo. Ensinou a todos nós. Obrigado. Dizendo o seguinte: o que é a glória de Deus? Quando você tem uma planta, seja ela qual for, ela tem a possibilidade de se tornar grande, de crescer e alcançar o seu potencial. Entenda que essa planta foi uma pequena semente um dia. E ela cresceu, e ela está aqui com algumas flores. Ela poderia ter morrido, ser abortiva, no seu início e não ter crescido. Mas ela cresceu até aqui, e não sei se ela tem condições de crescer mais do que isso. Mas ela poderia ser uma outra espécie de planta, com a possibilidade de se tornar gigante, grande, como algumas que tem aqui ao redor. Algumas que vocês estão vendo aí atrás, na visão. As pessoas pensam que elas roubam a glória de Deus quando elas se tornam grandes. Quando elas crescem e se avultam. Elas chamam atenção para si, e isso é roubar a glória de Deus. O Dr. Myers dizia para nós, você rouba a glória de Deus quando você não cresce o quanto poderia.
quando você é impedido de se tornar tudo o que você podia ser. Então você rouba a glória de Deus quando você, na verdade, não expressa a natureza de quem você foi feito para ser. Isso é roubar a glória de Deus. Não é ser grande, é deixar de ser grande. Você rouba a glória de Deus quando você não alcança o seu máximo potencial. Quando você vive andando em círculos. Quando você não desenvolve a sua natureza. Ei, você nasceu de novo? Eu nasci de novo. Eu sei que eu nasci de novo, sabe como? Porque agora eu não poderia falar as coisas que eu falava antes. Eu não podia viver as coisas que eu vivia antes. Eu não podia nem conversar com os amigos que eu tinha antes. Porque dentro de mim algo aconteceu, uma chave virou. E eu comecei a crescer. E comecei a mudar meus pensamentos. Eu disse para você que eu li um livro que eu discordava dele. Um ano depois eu já concordava. Em um ano eu cresci de maneira exponencial. Eu apliquei-me nisso. Eu quebrei a lei da inércia. Eu me movi. Eu entendi que eu era uma nova criação. Deixa eu lhe fazer entender o meu ponto. O meu ponto não é essa mensagem acusadora de arrependei-vos, mas o meu ponto é, você se tornou uma nova criatura, manifeste quem você é. Eu não tenho que pedir para uma macieira produzir maçãs, ela produz maçãs se ela crescer. É natural para um filho de Deus amar, perdoar, ser cheio de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. O fruto do Espírito é o resultado de um filho de Deus que nasceu, cresceu, se tornou grande. Produzir o fruto do Espírito é só o resultado de quem eu sou. Eu não preciso ficar dizendo para você ser bom. Quando você se converteu e nasceu de novo, você já é uma pessoa naturalmente e espiritualmente boa, porque você tem um DNA do Pai. Você só não manifesta isso se você ficar bloqueado pelos seus pensamentos, pelo seu velho sistema de crenças. Você é espírito, alma e corpo. Nasceu de novo, uma luz nasceu dentro de você. Agora você tem que mudar a maneira de pensar. E a última transformação é o seu corpo. A Bíblia fala sobre a redenção do corpo. Mas a questão é, como eu permito que as pessoas falem comigo? Como eu permito que os outros me tratem depois de uma experiência de novo nascimento? Eu entendo que você precisa radicalizar. Você não pode aceitar viver nada daquilo que você viveu antes. Os comportamentos, as amizades, as palavras, o meio. Você nunca vai se tornar um cristão firme se você anda no meio dos patos. Você não vai voar como uma águia se você anda com os patos. Eu aprendi desde cedo que eu deveria me modelar em Deus, me espelhar nele e naqueles que amavam a ele. Eu li todos os livros do John Maxwell. Eu disse, eu vou aprender dele tudo sobre liderança. Eu li e vi tudo sobre Myles Monroe. No início, eu aprendi tudo sobre escatologia, aprendi tudo errado. E eu lia vários livros. Eu era aquele que fazia as contas das 70 semanas de Daniel e etc. Essa é uma outra história. Mas vamos lá. Suponhamos que uma criança mentiu. Aí você chega para aquela criança e diz, eu sabia que você era um mentiroso. Então você declara que aquela atitude daquela pessoa é a natureza dela. Suponhamos que você peca. Aí alguém diz, eu sabia que você era um pecador. Se você acreditar que é um mentiroso, o que você vai fazer? Vai mentir. Se você acreditar que é um santo, o que você vai fazer? Vai viver na santidade. Quando você se comporta mal, a condenação vem do inimigo. A convicção vem do Espírito Santo. Quando você se comporta mal, a convicção lhe diz, você é bom demais para se comportar dessa forma. Porque você, ao fazer isso, está se comportando abaixo do nível da sua identidade. Vamos lá. Se você tem uma identidade falsa,
Vamos dizer que eu tenho aqui vários documentos. Primeiro, eu tenho aqui um cartão de visita que não é meu. Mas vamos dizer que eu tinha um cartão de visita aqui da editora Chara. Eu sou dono da editora Chara, eu sou empresário. Então, essa é uma das coisas que eu faço. Eu tenho aqui uma carteira de jornalista. Então, eu também sou jornalista. Eu tenho aqui uma carteira de capelão. Então, eu também sou um capelão. Essa é a parte da minha identidade. Eu tenho a carteira da Abramos, Associação Brasileira de Música. Então, eu sou membro, sou compositor, eu componho algumas músicas e ganho alguns royalties com isso. E eu também sou professor. Eu tenho carteira de professor universitário aqui. E eu tenho aqui a minha habilitação. Essa habilitação aqui diz o que eu posso fazer. Eu posso dirigir em território nacional e em lugares onde o Brasil tem acertos, alianças, como os Estados Unidos, por exemplo. Eu posso dirigir lá com essa carteira de motorista durante o período que eu estou lá. Isso define o que eu posso fazer, forma uma parte de quem eu sou. Agora, suponhamos que você pega uma identidade falsa. Essa identidade diz para você que você é um presidiário ou um ex-presidiário. Então você vai viver com vergonha, você vai viver como alguém que assumiu uma identidade que não é sua e você passa a agir de conformidade com aquilo. Se você pega a identidade de que você é um pecador, vamos a outra ilustração, é importante isso. Dr. Myers Monroe dizia, Jesus veio ao mundo para dizer quem nós somos e o que nós podemos fazer. Eu vi um teólogo dizer, um teólogo católico, inclusive, dizer Jesus é Deus como Deus é e o homem como o homem deveria ser. Se você lê os evangelhos, você vê em Jesus o modelo. Como diz o Bill Johnson, ele é a teologia perfeita. Nosso problema todo é uma crise de identidade. Você pensa que é um fracassado, um alcoólatra, uma prostituta, você vai agir de acordo com essa identidade. Você acredita? Provérbios diz, como ele imagina na sua alma, assim ele é. O programa dos Alcoólicos Anônimos tem feito um grande trabalho, é verdade. Mas o padrão que eles usam para a introdução, olá, eu sou João e eu sou um alcoólatra. Isso não resolve a questão. Eles querem que a pessoa admita que tem um problema e que precisa de ajuda. Mas essa confissão, eu sou João e sou um alcoólatra, não cura. Ela simplesmente se coloca sob vigilância eterna, dizendo que eu não sou uma pessoa confiável. Você não convence as pessoas que elas são uma coisa. Por exemplo, eu sou um alcoólatra, e as leva a se comportarem de forma diferente. Eu sou um alcoólatra e não vou beber. Se eu sou um alcoólatra, eu vou beber, porque é isso que eu sou. É como se eu sou... se eu errar, eu sou um fracasso. Mas quando você erra, você não é um fracasso, porque o fracasso não é um erro. É uma sucessão de erros. Assim como o sucesso não é um acerto. É uma sucessão de acertos. O ponto é que se você mudar, tudo pode ser alterado. E erros têm que ser concebidos com a ideia de que eles fazem parte do processo de crescimento. Como diz o autor em Hebreus, na fraqueza eles foram feitos fortes. Como diz Paulo, que Deus aperfeiçoou o seu poder naquilo que nós somos fracos. Diga ao fraco que eu sou forte. Né? Então, é preciso vencer esses determinismos. Por determinismo, diga-se alguém que dá uma resposta simples a uma questão complexa, de alguém que se entregou ao fluxo dos acontecimentos e simplesmente se deixou levar no roldão da história. Isso é Epicuro, né? Epicuro não, estoico, no sentido de que nós estamos amarrados no roldão da história e não podemos tomar decisões que vão modificar a nossa história de fato. Por exemplo, na Índia, alguém que acredita ser inferior por ter nascido em uma família de uma determinada casta não pode ascender socialmente. Até os das castas superiores vão pleitear para que aquela pessoa não se mova. Obviamente que isso está sendo vencido, porque o evangelho tem chegado ali e os valores ocidentais têm entrado na Índia e isso está sendo modificado. Nós temos também o determinismo genético. Você é o que é por natureza. Experiência.
é aquilo que nos acontece na vida. Criação é aquilo que nós trazemos para a vida. Atitude é aquilo que fazemos com o que trazemos e o que nos acontece na vida. Nós temos o determinismo ambiental. Alguém em algum lugar é responsável pela sua situação. Então, alguém é culpado. Você está circunstancializado pelo seu ambiente. Você é um agente de transformação, no entanto. A realidade à sua volta pode ser mudada. O homem foi feito assim, para mudar o seu ambiente. Eu estou num lugar que, um século atrás, era um ermo. Era um lugar inabitável. E que foi transformado pelas mãos humanas. Homens chegam e ordenam. Alguns chegam e bagunçam, é verdade. Mas há pessoas que somente refletem a imagem ao seu redor. E há outras pessoas que pintam um quadro. Elas são arquitetos sociais, arquitetos culturais. Nós temos ainda o determinismo psíquico, onde reza que você se tornou o que é pela formação educacional que você recebeu. Ou os eventos da sua infância, seus traumas mudaram o seu caráter e a sua personalidade passa a governar a sua vida. Mas todos nós podemos nos reinventar. Não importa o que tenha acontecido, nós podemos nos reprogramar pela metanoia. É o que dizia o Stephen Covey nos seus 7 hábitos de sucesso. Ser proativo, segundo ele, era não reagir, reatividade, proatividade, mas chamar a responsabilidade para si. A etimologia de responsabilidade, é a habilidade de dar uma resposta. Nós fomos feitos com condições de dar uma resposta. As circunstâncias exigem uma resposta nossa. As contingências não podem nos controlar. Por quê? Gente reativa vive reagindo e sempre está sendo afetada pela sua volta. Gente reativa constrói sua vida sobre o defeito das pessoas, sobre a fraqueza das pessoas. Então elas são tratadas mal e tratam as outras pessoas mal. Um bom começo é aceitar a responsabilidade pela sua própria vida. Tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos nossa atitude. Nós escolhemos a nossa atitude. As pessoas não podem condicionar quem somos. Ah, ele fez isso comigo, eu fiz isso com ele. Nós temos que superar isso. Jesus continuou sendo Jesus, mesmo sendo esbofeteado no rosto. Na cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas é preciso de iniciativa. É preciso vencer a inércia. Senhoras e senhores, há muita gente parada esperando as coisas acontecer. E elas não vão acontecer enquanto você não se mover. Enquanto você não dá o pontapé inicial, você tem que entender que a porta da mudança é aberta pelo lado de dentro. Então, se você quiser que alguma coisa aconteça, Deus diz para Ezequiel, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Ele está dizendo o seguinte, se você quiser que eu fale com você, comece a se mexer. Profetiza sobre esse vale de ossos. Podem eles reviver? Tu sabes. Então fale, se movimente, crie um impulso, comece algo. Não crie uma desculpa para justificar um fracasso. Tem gente que prefere inventar desculpas do que pagar o preço para vencer. Caroline Leaf, a neurocientista, diz que a maior e mais poderosa coisa que Deus nos deu foi a capacidade de escolher. Nós temos condições de escolher. Existe uma coisa que você pode fazer a fim de melhorar a sua vida. Existe algo que você pode fazer. Não importa o que está acontecendo, ou o que aconteceu no passado, você pode fazer o seu futuro melhor. Mas nós estamos presos em mandamentos. São 613 que os fariseus e os escribas desenharam a partir da lei. E nós temos mandamento para aquilo e para aquilo outro. É pecado isso? Hoje uma das perguntas mais repetidas é, isso é pecado? Aquilo é pecado? Amigo, a Bíblia já declara todas essas questões relacionadas ao eixo do erro. O que é que, na verdade, constrói a infelicidade das pessoas. O pecado pode até te fazer feliz a curto prazo, mas a longo prazo ele é um desastre. Ele acaba com você.
uma incapacidade de fazer as contas e saber que determinados comportamentos sempre vão te levar a um insucesso. Mas dentro de nós há um norte. Filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu vi uma frase outro dia, é um movimento católico que inventou isso, do tipo, eu vou resistir o dia inteiro para não pecar. Isso é uma coisa tremenda, né? A pessoa desejar não pecar, não ofender a Deus. Mas isso parte de um princípio errado. Essa campanha, ela se concentra na parte errada. Eu não posso ficar me concentrando em fazer e não fazer algo. Eu tenho que me concentrar em quem eu sou, na minha nova natureza. Então, se eu me concentrar, por exemplo, tem gente, por exemplo, filhos que foram machucados pelos pais, que dizem, eu nunca vou ser como meu pai. Eu tenho o alvo de não ser como meu pai. E a história que eu tenho, né, eu sinto dizer que a minha experiência é que essas pessoas sempre se tornam iguais aos seus pais, porque o seu objetivo era não se tornar algo. Seu objetivo nunca pode não ser algo ou não fazer algo. Seu objetivo tem que ser explorar quem você é quando você nasce de novo, pôr para fora a sua natureza celestial. Isso é uma questão de maturidade. A Bíblia diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. A palavra filho ali é teknon, é bebê. Você nasceu, agora você é um bebê, bebê faz caca. A gente só tem que esperar mesmo de novos convertidos que eles errem. Mas quando você cresce e amadurece, você vai passando pelos estágios do crescimento da vida como um jovem, um neófios, um neófito, um adolescente. E aí a Bíblia tem um jogo de palavras para expressar até chegar em ruios, que é o filho maduro. Quando os filhos amadurecem, eles se tornam fáceis, maleáveis, leves, e eles são conduzidos de maneira fácil pelo sopro da voz do Espírito. Se eu digo algo que Deus não se agradou, algo dentro de mim se entristece. E eu sei que eu cometi um erro. Quando eu vou em oração perante Deus, quando eu tenho que me encontrar com Deus, eu imediatamente vou ser convencido das coisas que fiz que não agradaram a Deus. Entenda que essas não são coisas radicais, mas são coisas simples, palavras que eu não deveria ter dito. Comportamentos que não edificaram os outros. A Bíblia diz que regras e regulamentos servem para os neófitos, os neófios, para as crianças. Está lá em Gálatas. O filho não pode receber a herança, ele não é diferente do escravo. Ele não é diferente do escravo até que ele cresça e seja alinhado pelos seus pais. Para uma criança você diz, não toque nessa tomada. Não beije a boca do cachorro. Tem bactéria. Não assista a televisão até mais tarde. Mas para filhos maduros, o mandamento é interno. A lei está inscrita nos seus corações. As Escrituras dizem que o que bebe leite não é treinado na prática da justiça. Um filho maduro entende a justiça no Evangelho. Ele pode dizer, eu sou a justiça de Deus. Essa é uma declaração recorrente que você tem que dizer todo o tempo. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu fui feito sabedoria, justiça, redenção, santificação, diz Paulo. Quando você está em Cristo e recebe a graça e o dom da justiça, você reina em vida. Você reina sobre os seus hábitos e sobre os seus vícios. Isso não é custoso. Sabe, você pode ser tentado, mas a sua nova natureza, ela tem como propriedade resistir a qualquer coisa que seja diferente da vontade de Deus para a sua vida. E quando você se desenvolve por dentro, é fácil dizer não ao erro.
Nós dizemos às pessoas, seja íntegro, seja honesto. Nós estamos falando de resultados. E é Jeremias quem diz, pode o leopardo mudar as suas listras, ou o etíope mudar a sua cor? Vocês poderiam fazer o bem, vocês sendo maus? É uma questão de natureza. Quando eu sou filho do diabo, eu minto. Quando eu sou filho do diabo, minha natureza é pecar. Mas se eu sou filho de Deus, eu tenho uma nova natureza. E eu tenho que enfatizar essa nova pessoa que eu me tornei. Então, seja quem você de fato foi feito em Cristo, descubra a sua identidade nele, por meio dele. São várias citações nas Escrituras do que você se transformou em Cristo quando você veio até ele. E Deus não está falando dos frutos que produzimos, das nossas raízes. Nós estamos falando de raízes que são responsáveis pelos frutos. Quando eu finquei minhas raízes no Evangelho, em Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ficou fácil discernir, distinguir. O sacerdote deveria distinguir o santo do profano, o verdadeiro do falso, o certo do errado. Mas o que nós fizemos? Nós cauterizamos nossa consciência. Nós paramos de ouvir a voz de Deus. E nós começamos a ouvir outras vozes. E nós começamos a, ao invés de amadurecer aquilo que foi feito em nós, o novo nascimento, tudo começa ali, no espírito, internamente. Eu sou uma nova pessoa. Então o pecado não é compatível com isso. O erro não é compatível com isso. A mentira não é compatível com isso. A prostituição não é compatível com isso. Então você desenvolve essa natureza. E isso vai tomando conta dos seus pensamentos. Você vai reformulando suas ideias. E aí, uma mente renovada não vai estar mais em conflito com a verdade de Deus. Uma mente renovada, como diz o Bill Johnson, tem o sobrenatural como lógico. É lógico que Deus vai fazer. Estamos no meio dessa pandemia. Obviamente que a carne grita e ela clama, né? Algumas reações químicas tentam provocar medo e anseios, preocupações sobre o futuro, mas a sua nova natureza está no comando, e ela diz, aquieta-te. Deus está fazendo algo, há um socorro em curso para acontecer. O Deus dos céus está vivo e ativo no planeta Terra. Então confie, acredite, os montes se abalam, se lançam no meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Você tem uma identidade. Você tem documentos que mostram quem você é. Eles estão aqui nas Escrituras. Mas se você tem uma identidade falsa, se você acha que realmente é um pecador, né? Que você é um erro, que você é um mentiroso, que você é um alcoólatra, que você é um prostituto, é assim que você vai fazer. Você vai se mover de acordo com aquilo que você acredita que é. Às vezes, as pessoas... Você já perdeu sua identidade? Às vezes as pessoas perdem a sua identidade. Eu já perdi uma vez minha habilitação, minha carteira. E aquilo foi uma mensagem para mim. Há pessoas que não sabem dizer quem elas são. O homem, quando pecou, se escondeu atrás de uma árvore. E quando ouvi a tua voz, me escondi, porque descobri que estava nu. Ele perdeu a noção de que Deus era onipresente, onipotente, onisciente. Ele passou a enxergar a Deus com medo, porque algo dentro dele mudou. Jesus não veio reformar você por fora, fazer uns acertos. Ele veio trocar, mudar você por dentro. O cristianismo não é uma lavagem cerebral, é um novo nascimento. Então você nasce de novo, dentro de você a vida do Espírito. E agora você pode andar em novidade de vida e fazer as melhores escolhas. Os mandamentos são importantes? São. Saber o que a Bíblia diz que é certo e errado é importante? Sim, continue nisso. Mas existe um nível superior de viver a vida cristã, que é a vida no Espírito.
onde você vai se achar em condições que vai ter que tomar uma decisão e você vai ter uma direção, porque seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Não estou falando de ganância, não estou falando de avareza, não estou falando de perversões, de pessoas que tentam dizer que Deus disse o que ele não disse, que Deus mandou ele fazer o que Deus não mandou fazer. Eu estou falando de pureza, de santidade, de verdade, do homem escondido do coração, como diz Pedro, o seu homem interior, que nasceu de novo e se comunica com o Espírito Santo. Há no livro de Atos tantas referências. O Espírito Santo disse para Pedro, o Espírito Santo disse a Paulo, o Espírito Santo disse a Tiago, o Espírito Santo disse a Filipe. Hoje, nós precisamos voltar a ouvir o Espírito Santo. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me conhecem. Não ouvirão a voz do estranho, nem do mercenário. Ouvir a voz de Deus é esperado. Ouvir a voz de Deus é o que cada um de nós tem que fazer. Acredite, eu cheguei até aqui, onde estou, ouvindo Deus falar. E eu só posso chegar onde preciso estar se eu continuar ouvindo. Porque a fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas pelo ouvir. E ouvir é um ato contínuo. Se Abraão tivesse parado de ouvir Deus falar, Deus tinha falado para ele sacrificar Isaac. E se ele não ouvisse mais Deus, ele tinha matado o menino. Sinto dizer que há pessoas sacrificando Isaac, porque pararam de ouvir Deus. E o cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, é um relacionamento. E nisso sintetizo tudo. O que precisamos é de um relacionamento. É de ouvir e ser ouvidos. É de ser guiados pela lei da vida, pelo princípio de que filhos são conduzidos pela verdade de Deus no íntimo. Eu quero responder algumas perguntas. Estou chegando agora para o YouTube. Estamos agora desligando aqui no Instagram e indo todos para o YouTube para responder as perguntas. Tem umas perguntas bem interessantes aqui que eu quero passar para você, que eu quero informar você. Então vamos passar? Me sinalize quando estiver pronto aí o YouTube. Já posso começar no YouTube? Jesus Reis perguntou: o que a igreja brasileira necessita? Eu respondo: do evangelho certo. Por quê? Porque nós fomos evangelizados com o evangelho errado. Nós precisamos de um evangelho apostólico e não somente pastoral. Eu digo somente pastoral porque tem o pastoral, mas tem o apostólico. E nós temos que fazer a transição do pastoral para o apostólico. Temos que ser pastorais, sim, mas não podemos deixar de ser apostólicos. Nós estamos sendo dominados pelo joio. O espinheiro está governando o Brasil, porque não existem cristãos em posição de autoridade, governando, liderando, sendo sal, sendo luz. Nós perdemos a guerra cultural e precisamos nos levantar outra vez. Você está reclamando sobre as decisões que estão sendo tomadas nos tribunais, na política, porque nós não temos irmãos lá que nos representam com os valores que nós temos, porque nós dormimos. E a Bíblia diz que quando os cristãos dormem, veio o inimigo à noite e semeou o joio. Qual é a diferença do trigo e do joio? O joio tem forma, tem plástica, parece, mas não tem semente. E o joio não se dobra. Para você fazer a colheita, o trigo se prostra por conta da sua colheita, mas o joio continua em pé. Quem é um crente verdadeiro, um crente falso, é alguém que não se dobra, é alguém que não se prostra, é alguém que não se rende. A esses eu digo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque talvez você nunca nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, essa não é a sua natureza é o quebrantamento, sua natureza é a transformação.
Então, o que a igreja brasileira precisa? Do evangelho certo. Nós temos que reevangelizar a igreja, reevangelizar o Brasil, reevangelizar a América, reevangelizar a África. Nós precisamos do evangelho do reino de Deus, e não do evangelho de escapulir, de se salvar, de escapar. Denilson pergunta: existe maldição hereditária para aquele que nasceu de novo? Boa pergunta, Denilson. A questão é, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, entre a verdade que foi escrita e a verdade que foi manifesta, existe um caminho. É como um documento que saiu do juiz dizendo: essa é a sentença, mas tem que executá-la. E o princípio é, cada um anda de acordo com aquilo que alcança. Eu já vi pessoas que assumem a sua posição em Cristo de nova criatura, nova criação, e simplesmente resiste o diabo e ele foge dele. Ele diz: não existe possibilidade, não tem nada em mim, porque eu agora sou um filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Há outros que precisam de um empurrão e fazer um mapeamento, identificar pontos, desfazer os nós. Isso não é quebra de maldição, isso é o seu direito à renúncia. Renunciar os comportamentos, as alianças que você fez com o inferno. Então diga ao diabo: você não tem nada em mim, o meu passado, o que eu fiz lá, onde eu fui, fiz as alianças e os pactos, estão desfeitos pelo pacto maior que é a cruz, e qualquer coisa que exista no passado da minha família, eu quero honrar a Deus por tudo aquilo que eles me deram de positivo, que foi muito bom, excelente, mas quero rejeitar toda a herança que não é a herança de Deus. Tudo aquilo que é errado. Então você se posiciona, você se põe na brecha, e na intercessão você faz isso. Você rompe com o legado, com a perseguição espiritual. Tem gente que nasce com a perseguição espiritual, né? Na psicologia do desenvolvimento tinha natural ou desenvolvido. Você chegou com isso naturalmente, faz parte de você, ou você desenvolveu, recebeu isso durante a vida? O ponto é, algumas pessoas desenvolveram, tiveram alguma relação promíscua na vida e começou a ser perseguido por um espírito, uma entidade. Obviamente que você vai resistir ao diabo e vai continuar resistindo. Às vezes essa perseguição ela é severa, mas a sua resistência, o seu posicionamento vai marcar a posição que você precisa para vencer essa guerra. Você não vai viver desse jeito, mas vai haver momentos em que você vai ter que resistir, sim, onde a sua verdadeira natureza vai ser colocada em teste e você vai ter que manifestar quem você é de fato e não aquilo que o diabo quer fazer você se distorcer, se deformar. Então, a maldição hereditária, o legado dos seus pais pode existir? Sim, porque tem gente que tem propensão para diabetes porque nasce de pais diabéticos. O médico pergunta, o cardiologista pergunta se seus pais eram diabéticos. Então, há uma herança genética que é transmitida, mas você pode realmente se posicionar e se colocar em intercessão, e isso não vai passar de você para a próxima geração. Na verdade, a maldição se encerra em você. Você assume a sua posição em Cristo. Tudo é uma questão de assumir uma posição, se colocar em pé contra o mal, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Wesley, como blindar a mente para toda a confusão gerada pela avalanche de desinformação na qual estamos? Boa pergunta, Wesley. E a Elker Cavalin perguntou parecido: como lidar com a negatividade desses dias para não nos contaminar com a desesperança? Eu preciso alimentar. Você já viu a história dos dois cachorros? O sujeito levava o cachorro negro, o esquimó, e o cachorro branco para lutar todo sábado. E todo sábado ele sabia qual cachorro vencia. As pessoas apostavam, ele apostava em quem vencia. Quando os cachorros estavam velhos, as pessoas vieram perguntar: como você sabia qual cachorro vencia? O branco quando vencia e o negro quando vencia. Ele dizia: era fácil. Eu alimentava o branco quando eu ia apostar nele e deixava o negro com fome. Eu apostava no negro quando eu alimentava ele e deixava o branco com fome. Então, o que você alimentar na sua vida vai vencer. Se você vive alimentando seus medos, se você vive alimentando
seus temores, suas ansiedades, se você vive assistindo televisão, se você vive vendo fake news, se você vive ouvindo os pregadores de incredulidade, você vai morrendo à míngua. O que existe dentro de você como nova natureza vai se escondendo, se escondendo, se escondendo dentro de você. E você vai viver a subvida. Não quer dizer que você não vai ser salvo, por favor. Quer dizer que você não vai viver a vida abundante que lhe foi prometida na terra. Você pode viver uma vida vitoriosa, você pode reinar em vida, mas se você ficar se alimentando de lixo cultural, como novela, BBB e essas coisas, você vai se encher de uma série de elementos que vão comprometer o seu destino. Então você vai viver na carne. A Bíblia diz que quem vive na carne não pode agradar a Deus. Não dá para ser uma pessoa vitoriosa se alimentando de lixo. Então para de comer lixo, para de comer fofoca, para de andar com os carnais que querem te incendiar, te amargurar, com os desigrejados que simplesmente têm uma razão para não participar da comunhão, porque foram feridos na comunhão e só serão sarados na comunhão. Fecha as portas, bloqueia a gente, sabe, nas redes sociais, fecha as portas da sua casa e não vá visitar pessoas que só te alimentam com o mal, que você sabe o seu relacionamento com a pessoa, como você se sente perto dela. Se você se sente malicioso, maldoso, tentado, perto de alguém, isso fala muito sobre o que essa pessoa é na sua vida. Mentor Jânio diz, qual é o papel do homem no processo de transformação de velha para nova criação? É o fluxo. Paulo diz, despivos do velho, renovai-vos, revestivos do novo. É como tirar uma roupa. Você tira a velha capa, a velha roupa do velho homem, com os seus velhos rudimentos, com as suas palavras. Tem crente agora falando palavrão. Tito 2, verso 8 diz, linguagem pura, para que o inimigo não tenha do que nos acusar, tem que lavar sua boca com sabão. Não precisa lavar sua boca com sabão, tem que regenerar o espírito. O espírito nascido de novo, ele resiste o mal. Instintivamente, eu tenho asco de algumas coisas, eu tenho nojo de alguns procedimentos, eu não me sinto bem em algumas coisas. Agora, obviamente, que você pode se acostumar com o cheiro mal das coisas, se você está sentindo aquele cheiro todo dia. Daqui a uma semana você não vai senti-lo mais, porque você já se acostumou com aquilo que está errado. Isso vai contra a sua nova natureza. Então, o seu processo de transformação, você tem que se encher sim da Bíblia. Encher sua mente, é o material, é a palavra de Deus. Eu falei sobre ser guiado pelo Espírito Santo como um nível alto, mas obviamente que quem alcançou essa condução do Espírito Santo nesse nível alto é alguém que se alimentou da Bíblia. Primeira coisa que eu fiz, quando eu saí da adolescência e vim para a igreja, saí da minha adolescência longa e vim para a igreja, foi me encher da verdade de Deus. Eu li a Bíblia 5 vezes, de uma vez. E eu me enchi de Deus, da palavra de Deus. E aquilo, às vezes, eu não estava nem entendendo o que estava lendo. Mas é incrível que eu lembro de coisas que eu li na Bíblia e que eu não sabia que estava na Bíblia, mas eu sei, porque a verdade de Deus é espiritual, ela está plantada no seu espírito. Escondi a tua palavra no meu coração. E eu tenho palavra de Deus para cada coisa da vida. É verdade, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas sou um cara da Bíblia, sou ortodoxo. Eu amo a Bíblia e a Bíblia é verdade de Deus de capa a capa. Eu não gosto disso. Alguém disse que não, que tem umas coisas. Para de seguir esse alguém. A Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Ana Paula, tenho a seguinte sensação, ela diz. É estranho, mas parece que sempre fui assim. Ana Paula, você nem sempre foi assim. A verdade é que você precisa quebrar a inércia. Eu disse isso mais cedo. Você precisa criar um movimento. Ei, homem, levanta, toma o teu leito e anda, vai para a tua casa. Você precisa criar um movimento de oração, um movimento de jejum. Deus sempre vai se mover quando você se mover. Se você se mover, Deus vai se mover em sincronia. Se você o buscar, ele vai se deixar achar. Se você jejuar, lembra de Daniel, 21 dias. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para me buscar, eu fui enviado, diz o anjo para Daniel. O primeiro dia que você começou a me buscar, 21 dias atrás, Daniel, já saiu a ordem
Imagina, uma ordem do trono veio para o anjo e fala, vai lá responder, esse homem está clamando a mim e ele precisa de uma resposta. Mas fui resistido pelo anjo da Pérsia. O príncipe da Pérsia me resistiu. E depois veio Miguel para me ajudar, disse o anjo. A questão houve uma batalha no céu por causa da oração e o jejum de Daniel. E aí você tem coisas mal resolvidas. Perdão que não foi dado, ódio no coração, amargura, crítica, fofoca. E a batalha está sendo travada, até que vira as chaves dentro de você, o inimigo vai ter argumento para te impedir de ser abençoado. O inimigo opera com argumentos. O argumento é, não perdoou, está alimentando ódio, está vivendo na carne, né? Você precisa sair desse pecado. Isso é incompatível com a sua nova natureza. Você precisa sair desse relacionamento sujo. Você precisa abandonar o erro. Isso não está de acordo com quem você é. Eu não estou aqui lutando para você se arrepender. Estou dizendo que você pode optar sobre viver uma vida plena, abundante e poderosa, ou você pode optar por ficar rastejando, feito um réptil, vivendo uma vida derrotada. No cristianismo não tem meio termo. Ou você é quente ou você é frio, porque morno você é vomitado. Então assuma uma postura, quebre a lei da inércia. E a última pergunta é, o processo de se tornar nova criação nunca chegará ao fim das nossas vidas? Você já é uma nova criação. Quando você nasceu de novo, lembra? Nicodemos, importa nascer de novo, que é nascido da água, é água, que é nascido do Espírito, é Espírito, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o pecado. Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça, e o pecado não terá domínio sobre você. Eu não entendo cristãos que falam, caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei. Eu estou há décadas nessa estrada e sempre fui constante. Eu nunca estive a ponto de desviar. Nunca estive a ponto, Deus, eu vou abandonar o evangelho porque o Senhor não fez isso. Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vim colocar na torre de vigia e de lá não sairei até que eu tenha uma resposta. Eu não tenho opção. Eu já queimei todas as pontes. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. É avançar ou avançar. Eu sou um homem sem opções. O processo de tornar nova criação nunca chegará ao fim. Você já nasceu de Deus, você é nascido de Deus, explore isso. Isso tem que tomar conta de você, isso tem que absorver você, isso tem que entrar no seu cérebro, nas suas sinapses, nos seus pensamentos, no seu corpo, porque o último estágio é a redenção do seu corpo, quando você será transfigurado, receberá uma nova estrutura atômica, molecular, um corpo incorruptível, um corpo de glória, o mortal revestirá da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade, e para sempre estaremos com o Senhor. Espero ter te ajudado. Você é uma nova criação. Se trate assim. Se você tinha, sei lá, apelidos antes de se converter, renuncie os apelidos, renuncie os nomes, renuncie as amizades, ou elas se alinham com sua nova vida, ou não existe compatibilidade. Você não vai ficar firme enquanto você ficar convivendo com os mesmos expedientes do passado. É incrível, porque as pessoas do meu passado adolescente, elas me criticavam porque eu tinha me tornado um cristão. Mas muitos deles começaram a me seguir décadas depois. É assim. Primeiro eles te agridem, depois eles lutam contra você, depois você os vence. Se você está do lado certo, você vai vencer. Agora, vencer é uma porta estreita, com um fardo leve. É o caminho mais difícil, com um fardo leve. A sua nova natureza exige comportamentos nobres, porque é isso que você é. Então, seja nobre, corrija seus erros, peça perdão, construa pontes, não fale dos outros, não critique as pessoas, erga pontes, destrua muros, faça o bem, não te deixe vencer pelo mal. Eu termino dizendo, eu estava lendo agora o trabalho do Christopher Dawson,
Ele fala sobre essa guerra. Ele escreveu esse livro em 1939 a 1942, durante a Segunda Guerra, e ele estava falando do risco que nós temos quando nós lutamos contra o inimigo de adquirir a sua natureza. Quando nós combatemos alguém, nos tornarmos iguais a ela. Quando você olha para o abismo olha para você, diria Friedrich Nietzsche. Então, por vezes, nós lutamos contra algo e nos tornamos parecidos com aquilo. A grande sacada da vida é que você nasceu de Deus, se você entregou sua vida para Jesus. E agora você tem que ser um mini Jesus, um cristão. Um cristão é um pequeno Cristo, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Olhe para a vida dele e veja o que ele fez. Ele é o nosso modelo, nosso referencial, o nosso arquétipo. Quero orar com você. Pai, hoje eu quero quebrar o julgamento, o medo, quebrar a ansiedade. Há tantas pessoas vivendo na baixa frequência da natureza velha, antiga, rasteira, reptiliana. Hoje nós queremos acordar, Senhor, o que há de melhor nas pessoas. Seus sonhos, seus ideais, seus planos, sua vida, a vida Zoe, a vida de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. A vida eterna não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já nos aconteceu. Já temos a vida. A qualidade da vida de Deus já está em nós. Que possamos expressar isso, irradiar isso, ser radioativos, termostatos, pessoas que enchem o ambiente com a tua atmosfera. E que hoje as cadeias do pecado, do erro, da acusação, da culpa, sejam quebrados. Somos nascidos de Deus. Não vivemos na prática do pecado. O maligno não nos toca. O que é nascido de Deus vence o pecado, vence o mundo, vence o diabo. Somos teus filhos. E hoje, dá-nos a entender, conhecer o que significa ser uma nova criação, uma nova criatura, filhos com o DNA de Deus. Fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e eterna. E pelas suas muito preciosas promessas que foram nos dadas, podemos nos tornar mais co-participantes da tua natureza. Expressa através de nós quem o Senhor é ao mundo inteiro. Queremos ser esse espelho, esse reflexo, essa manifestação tua entre os homens. Nos ajuda a expressar o caráter do Pai como filhos maduros. Oramos em nome de Jesus. Um ótimo dia a todos.